A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos. Hoje nós vamos fazer um panorama do livro de Juízes. As informações básicas, o autor, há uma grande discussão sobre o autor, mas alguns dizem que é Samuel, outros dizem que é um autor desconhecido, ninguém sabe quem que é. A data aproximada é 1045 a 1000 anos antes de Cristo. O local é a Palestina, né, exatamente já na terra de Canaã, já dividida pelo povo já. As fontes é a tradição judaica, tradição oral, né? O alvo é o povo de Israel, é um livro histórico. O versículo-chave é Juízes capítulo 17, versículo 6, que o povo, por não ter um líder, fazia o que achava melhor. E a palavra-chave que resume o livro é a inconstância. A gente vai ver isso, que há um ciclo no livro. O tema. Então, depois da morte de Josué, a nova geração de israelitas fizeram aliança com os povos da terra que a antiga geração deixou. Né? Então, eles não conseguiram eliminar todos os povos, e aí aquele remanescente ficou na terra. Eles influenciaram tanto que resultou na corrupção do povo. O povo prestou culto a deuses desses povos, né, a deuses pagãos, e aí viveram um ciclo que foi corrupção, humilhação, aí arrependimento e a libertação com um juiz. As principais personagens, né, eu coloquei como central ali Deus, sempre, né, no livro é tratado, nos livros são tratados de Deus. E aí os juízes, né? Então nós temos aí Otoniel, Eude, Sangar, Débora, Gideão. Débora é Débora barra Baraque, né? Que é um juiz também. Gideão, o Tola, Jair, Jefté, Ibzan, Elon, Abdon, Sansão, Eli, que é já no final já, né? Eli, e Samuel, que é o último juiz, e aí depois vem os reis. O esboço, então o livro de Juízes ele é dividido em 3 partes, então é chamado de começo, corpo e conclusão. Nessas divisões então é o período depois de Josué, então começa-se esse período pós-Josué, pós-líder, né? Não tem líder, lembrando que no livro de Josué, Josué não determina um líder, né? Ele não indica um líder, então o Juízes já começa sem líder. A parte 2 é apostasia, cativeiro, libertação de Israel, então essa constância de corrupção. E na terceira parte, a anarquia de Israel, então Israel ainda vivendo sem leis. Os destaques, então, é chamado aí de ciclo 4D, né, de 4 palavras iniciadas com D. Então, nesse ciclo, há 4 palavras-chave que descrevem esse ciclo do povo de Israel. Então, a primeira é a depravação, então o povo pecava, desobedecendo ao Senhor. Depois vinha a disciplina de Deus, né? Então Deus corrigia a causa do pecado do povo, então Deus punia. Depois vinha o desespero, depois da punição eles se desesperavam, o povo reagia com choro, clamor, e Deus ouvia esse sofrimento. Aí depois vem o desafogo, então Deus chamava um juiz para libertar o povo. E esse ciclo ele vai assim o livro inteiro. No ciclo então 4D está explicado que depois do desafogo o povo voltava à depravação, ao pecado, recomeçando o ciclo de novo. Só para se ter uma ideia, isso acontece com todos os juízes. Então o povo errava e aí Deus punia. O povo se arrependia, Deus mandava um libertador, aí o povo passava momentos de paz e tranquilidade, voltava a pecar e voltava o ciclo novamente. Destaques, então, aí nós temos cada um dos destaques, a depravação, disciplina, desespero e aí o desafogo, então cada juiz em cada tempo.
Curiosidades, o livro de Juízes, o gênero literário dele é uma narrativa histórica. Então, cuidado, eu de novo não gosto de ficar fazendo aplicações, mas vale a pena lembrar, cuidado com o fazer doutrinas com livros que não tem essa função. A gente vai ver que toda a Bíblia tem doutrina, mas ela precisa ser muito bem entendida para ser aplicada. Então, é uma narrativa histórica, o livro de Juízes. A ênfase teológica é a rebeldia do povo versus a fidelidade de Deus. E o contraste é que Israel abandona o Senhor em troca dos ídolos dos povos estrangeiros, né? Ainda mais curiosidades, os juízes, apesar de serem pessoas diferentes, eles eram totalmente diferentes, de lugares diferentes, eles tinham algo em comum, que era que eles foram chamados pelo Senhor, eles foram chamados por Deus, impulsionados pelo Espírito Santo, então, e conduziam o povo à vitória. Então, o período foi extremamente turbulento, mas ensinou claramente que Deus exerceu a soberania em prol do povo. Então, ou seja, todo mundo entendia, o povo entendia que quem libertava eles não era o Sansão, não foi Débora, né? Não foi propriamente o juiz, mas que aquele juiz foi levantado por Deus, chamado por Deus e usado por Deus para a libertação, que sem Deus eles não teriam essa vitória. E aí, independentemente das circunstâncias, concretizou os planos e as promessas anunciados por Deus mesmo. Então, os prenúncios, também a gente vê alguns prenúncios no livro de Juízes. Então, o anúncio para a mãe de Sansão que ela teria um filho que ia liderar Israel, e também um prenúncio, isso já é um prenúncio, né, de Maria sendo anunciado que ela daria a origem, né, o nascimento do Messias. Então Deus enviou o seu anjo para ambas as mulheres, tanto para a mãe de Sansão quanto para Maria, que elas teriam um filho especial que seria o Salvador. Sansão, o Salvador é o juiz de Israel, e Jesus, o nosso Senhor e Salvador de toda a humanidade. Ainda nos prenúncios, a libertação compassiva de Deus, do seu povo, né? Apesar dos pecados do povo e rejeição a Deus, ele já apresentava um retrato de Cristo na cruz, que Jesus morreu para libertar o seu povo, de todos aqueles que creriam nele, né? Que creem nele, ele libertaria dos seus pecados. Então o povo de Israel era liberto dos inimigos, e aqui no Novo Testamento nós somos livres do pecado. Embora a maioria das pessoas que seguiam a Jesus, né, isso é bem importante durante o seu ministério, iriam eventualmente a ele para buscar coisas terrenas, né, curas ou até mesmo pães, né, comida, saciar o corpo mesmo. E é o que a gente vê hoje também, né? De novo, não quero fazer aplicações, mas a gente vê isso hoje, as pessoas que só querem Jesus para satisfazer os seus desejos, né, as suas vontades. E esse mesmo povo foi o povo que andava muito perto de Jesus, que o rejeitou e o negou também na cruz. O que a gente aprende de doutrinas? E aí é importante a gente entender isso. A desobediência sempre traz julgamento, sempre. Então, isso é doutrina. Os israelitas apresentam um perfeito exemplo do que não devemos fazer. Então, o que a gente aprende como doutrina em Juízes? O que os israelitas faziam, o que não podemos fazer, que é nos corromper com ídolos, com deuses pagãos, e mesmo se misturar com povos pagãos, né? Em vez de aprender com essa experiência de que Deus sempre vai punir a rebelião contra ele, eles continuaram a desobedecer e sofrer com desgosto a disciplina de Deus. E aí, se continuarmos na desobediência, nós também aí convidamos a disciplina de Deus, né? Então, toda vez que a gente comete um erro, a gente está gritando para Deus, assim, pode me punir porque agora eu mereço, né? É exatamente isso.
mas porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo ao filho que a quem recebe, está lá em Hebreus 12:6. Então Deus pune porque Deus ama. Mais doutrina aí, né? O livro de Juízes é um testemunho da fidelidade de Deus. Mesmo que somos infiéis, ele permanece fiel, está lá em 2 Timóteo 2,13. Embora possamos ser infiéis a ele, como os israelitas foram, ainda assim ele é fiel para nos salvar e preservar, e para nos perdoar quando buscamos o perdão. Então, o qual também nos confirmará até o fim, para seres irrepreensíveis no dia do Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual foste chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 8 e 9. Então, para concluirmos o livro, como Josué não indicou nenhum líder, então, nenhum líder para o povo fazia o que achava melhor. Então, o povo seguia a sua própria cabeça, né, o seu próprio coração. E por isso o povo se corrompia, era punido, se arrependia e voltava para Deus. Então viveu esse ciclo. E aí eu destaquei bem concluindo, né, a importância da liderança. Então é importante nós ouvirmos e seguirmos a liderança, e é claro e óbvio quando a liderança está alinhada com os padrões de Deus, com a palavra de Deus, com tudo relacionado a Deus. Tá bom? Que Deus abençoe, meus irmãos, boa leitura, bons estudos, Deus abençoe e até uma próxima oportunidade em nome de Jesus.